Olá, gente! Na aula de hoje vamos falar sobre o espaço agrário brasileiro. E para começar a falar sobre o espaço agrário, é importante a gente definir o que significa esse espaço agrário. A superfície terrestre, o espaço terrestre, ao longo da história, ele foi sendo transformado mediante a intervenção do homem, que foi construindo o seu espaço geográfico. O espaço geográfico, que é o espaço transformado pela ação do homem, ele pode ser dividido em rural e urbano. Ou seja, o espaço do homem ele pode ser rural ou urbano. Ponto. Dentro das áreas rurais, a gente tem fundamentalmente áreas preservadas, áreas dedicadas a extrativismo vegetal, áreas que são exploradas através do turismo, e a gente tem aquelas áreas dentro do rural que são dedicadas à prática da agricultura. Cuidado com essa diferenciação, porque uma vez apareceu na sua prova do vestibular uma questão que perguntava, ela pedia para você identificar atividades não agrárias que vêm crescendo dentro do rural. E aí você teria que, na sua resposta, apresentar a expansão do número de moradias dentro de condomínios rurais, né? Pessoas que estão saindo das áreas urbanas e indo morar em áreas rurais em busca de maior tranquilidade, melhor qualidade de vida, fugir do trânsito. Então você tem uma expansão dos condomínios rurais. Existe uma expansão do turismo em áreas rurais, com a construção de hotéis fazendas, para todas as classes etárias. Então essas são atividades dentro do rural que não são agrárias. Porém, quando a gente fala do agrário, essas atividades agrárias correspondem justamente à prática da atividade agropecuária sobre o espaço. A prática da agricultura e a prática da pecuária. A prática do cultivo de vegetais, ok? E aí cultivo entenda como preparo do solo, plantio, o processo de acompanhamento disso, né? Irrigação, proteção, fertilização e a colheita. São fundamentalmente essas 4 fases. E a pecuária, que consiste na criação de animais de pequeno, médio ou grande porte para atender necessidades do homem. Ele serve tanto como alimento como matéria-prima para transformação em produtos industrializados. Quando a gente fala desse espaço agrário no Brasil, existe uma característica do espaço agrário brasileiro que é muito importante você não esquecer. Essa característica do agrário brasileiro talvez seja aquilo que mais aparece na prova do vestibular, que é o quê? O espaço agrário brasileiro ele tem uma estrutura fundiária, ou seja, a distribuição das terras no espaço agrário brasileiro, ela ocorre de forma muito concentrada. O que significa uma estrutura fundiária concentrada? Estrutura corresponde à distribuição das propriedades de acordo com o número de propriedades e o espaço que essas propriedades ocupam de acordo com a faixa de tamanho de propriedade. Como assim, Maurício? A gente divide por faixa de tamanho. Até tantos hectares, entre tantos e tantos hectares, acima de tantos hectares. Você divide as pequenas propriedades, as médias propriedades, as grandes propriedades e as propriedades enormes. E aí a gente analisa, dentro dessas faixas, quanto que existe de cada uma dessas propriedades em termos de quantidade. Então, quantas pequenas propriedades, quantas médias propriedades, quantas grandes propriedades ou quantas propriedades enormes. E qual é a área que essas propriedades ocupam? Você vai descobrir que as pequenas propriedades elas existem em maior quantidade, porém ocupam uma área menor do total do espaço agrário brasileiro. Por outro lado, as propriedades enormes, elas existem em pequena quantidade, porém predominam no espaço agrário. Elas ocupam a maior parte do espaço agrário. Isso, para ser muito simples, traduzir em palavras muito simples, significa que existe muita terra nas mãos de pouca gente. Ou seja, muita terra, muitas propriedades nas mãos de poucos proprietários. Muita área, muita extensão de terra na mão de poucos proprietários.
E por outro lado, existe muita gente com pouca terra. O nome disso é concentração fundiária. O que significa que existe no Brasil, no espaço agrário brasileiro, um predomínio da grande propriedade, ou predomínio do latifúndio, que é o termo que nós usamos para nos referir às grandes propriedades. Essa estrutura fundiária dentro do espaço agrário brasileiro é tão concentrada, a gente vai recorrer às bases históricas que vão explicar a formação desse espaço agrário brasileiro. De onde vem isso? O que existe por trás desse agrário hoje? Esse agrário hoje, onde existem grandes propriedades que produzem produtos agrícolas dentro de uma estrutura muito moderna, caso da soja, por exemplo, que é voltado principalmente para exportação, grandes propriedades que são muito pouco utilizadas e pequenas propriedades que são responsáveis principalmente pela produção de alimentos que abastecem o mercado interno. Essas são fundamentalmente as três categorias. A gente tem médios proprietários também integrados à indústria, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A gente também tem médios propriedades que abastecem as grandes redes varejistas de supermercados no Brasil. Então, assim, para chegar a essa configuração hoje em que predomina o latifúndio voltado para a exportação, a gente vai recorrer à história da formação do espaço agrário brasileiro, as bases históricas, para poder entender um pouquinho disso. Vamos em frente, então.